paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais uma palavra diária. Que essa palavra venha de encontro com a sua alma. Venha uma palavra que venha te aquietar, uma palavra que venha te fazer ficar bem. Abre sua Bíblia. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 22. Hoje vamos falar que Jesus está de olho em você. Deus está de olho em você. Abriu sua Bíblia aí? Vamos ler o texto sagrado? Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 22, verso 54. Diz assim o texto sagrado. Então, prendendo, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguiu de longe. E havendo-se acendido fogo no meio da sala, assentando-se juntos, assentou-se Pedro entre eles. E como uma certa criada, vendo-o estar assentado sobre o fogo, colocou o olhar nele e disse: Este também estava com ele. Porém, ele negou-o, dizendo: Mulher, não o conheço. Essa passagem de Lucas vai falar a respeito do momento da prisão de Cristo. Quando Cristo ele foi preso, acusado de traição, blasfêmia, acusado de uma série de crimes. No momento em que Jesus ele foi preso, algumas horas antes, na verdade, no momento da sua prisão, ele estava orando. Ele passou a noite toda orando. A noite toda em devoção a Deus. A noite toda em busca a Deus, em busca de Deus, em busca de uma orientação de Deus, que até chega aquele momento que a gente tanto ora, aquele momento que a gente tanto prega dentro da igreja, o momento do Getsemane, em que Jesus olha para o céu, de novo, ao olhar aí, Jesus olha para o céu e diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. É esse momento, mais ou menos nisso, mas não vamos falar disso. Quando Jesus ele foi preso, ele foi levado pelos soldados, Pedro começou a seguir ele desesperado. Começou a seguir Jesus para ver onde ele ia. E Pedro não se perdeu nenhum segundo, porque ele ficou com o olhar em Cristo, ele ficou o olhar onde Jesus estava passando, por onde Jesus estava andando. Só que aí, colocaram Jesus na casa do sumo sacerdote para esperar até o tempo do julgamento. Meu Deus, tá uma luta aqui com esses pernilongos. Colocaram ele na casa do sumo sacerdote para esperar até a hora do julgamento. Para esperar até a hora que viesse, para ser julgado. Só que como era madrugada, como estava a noite, estava frio, acenderam um fogo naquele ambiente que eles estavam. E todos se assentaram ali. E entre eles, Pedro também se assentou ali. Quando nós olhamos para o texto, a gente vê que Pedro ele se assenta. E uma certa criada, a Bíblia diz criada, uma certa criada olha para Pedro, fixa o olho em Pedro e diz: Este também é um deles. Isso me chama muita atenção e é um texto que me faz refletir sobre muitas coisas. Uma das coisas mais importantes que me faz refletir é quando nós ouvimos muito falar: não use o nome de Deus em vão. Usar o nome de Deus em vão não é somente dizer o nome dele quando não há necessidade. A gente tem o costume de qualquer coisa que dá na nossa vida, de falar: meu Deus, meu Deus. Mas não é só sobre isso. Se bem que eu acho que não é sobre isso. Usar o nome de Deus é carregar o nome dele em vão. Usar o nome de Deus é carregar o olhar dele em vão. Usar o nome de Deus em vão é você dizer que é cristão e não parecer com ele. E se negar quando é perguntado a respeito da sua fé. E negar quando é perguntado, questionado a respeito da sua crença. Você era da igreja? Não, sou da igreja. Sou pastor. Isso é negar o olhar que está em você.
Por que Pedro foi descoberto? Pedro passou tanto tempo com Jesus e ouviu tantas palavras milagrosas, viu tantas coisas milagrosas com Jesus, e de pouquinho em pouquinho começou a puxar aquela identidade de Jesus para ele, aquele olhar de Jesus para ele, aquele amor de Jesus para ele. E aquilo começou a fazer parte de Pedro, não só de Pedro, de Lucas, de Mateus, que também estavam com ele. Mas vamos falar sobre Pedro agora. Pedro vai ser o foco principal de hoje. Acontece que Pedro ele passou tanto tempo com Jesus, tanto tempo andando ao lado de Jesus e tanto tempo aprendendo de Jesus, que aquele olhar começou a fazer parte dele. Então, a mulher, ela olha para ele e vê que tem algo diferente no olhar dele. O que é isso? O que eu trago isso para o nosso dia a dia é: existe algo diferente no seu olhar, existe algo diferente no seu falar, existe algo diferente no seu agir, existe algo diferente no seu pronunciar, existe algo diferente no seu caminhar, existe algo diferente no seu posicionar, no seu vestir, na sua mente. Existe algo diferente. E o mundo percebe isso. O mundo percebe quando isso está diferente. O mundo percebe quando o olhar seu é diferente da ótica do mundo. Eu vi uma publicação há, acho que uns 2 meses atrás. Essa publicação ela tem surtido efeito até hoje, eu vou te explicar o porquê. Existe um congresso, vamos dizer assim, de uma igreja muito famosa aí pelo mundo. Aqui no Brasil, na verdade, muito famosa. Este congresso se chama Fome Sem Crença, se eu não me engano, se eu não estou errado. Sedentos pela Fome. Neste congresso é reunido pessoas de vários tipos de religiões, de vários tipos de dogmas, de vários tipos de coisas. Qualquer tipo de pessoa entra lá. Paulo, eu não estou te entendendo, eu vou te explicar. Neste lugar, onde todos entram, eles estão... O intuito desse congresso é o quê? Vamos buscar por Deus, porque estamos com fome de Deus. Todos nós estamos com fome de Deus. Não importa a nossa religião, é o que eles pregam. Não importa a nossa religião, o que a gente acredita, o que importa é que a gente tenha sede de Deus. Eu confesso para os irmãos que eu não me segurei. Eu tive que responder aquela publicação. Irmãos, vamos entrar em um consenso aqui. Vamos nos escutar e vamos prestar atenção nisso. É impossível o mundo compartilhar da mesma fome do que a igreja. É impossível. É impossível quem está na igreja compartilhar da mesma fome do que o mundo. Nós temos fome de algo que o mundo não pode nos dar. Enquanto o mundo tem fome de algo que no próprio mundo já é saciado. Porque quem é do mundo tem cara do mundo. Agora quem é de Cristo tem cara de Cristo, tem semblante de Cristo, tem olhar de Cristo, jeito de Cristo, falar de Cristo, pensar de Cristo, pronunciar de Cristo, atitude de Cristo, o amor de Cristo. Quem é de Cristo tem o jeito de Cristo. E foi isso que fez Pedro ser diferenciado de todos aqueles que estavam lá. O que me chama a atenção aqui é que não estava só Pedro, existiam muitas pessoas ali. Só que entre a multidão, entre o mundo, Pedro foi descoberto. Por quê? Porque ele exalava um cheiro diferente, um cheiro de Cristo. O olhar de Cristo estava sobre ele. Era o olhar dele. Nessa publicação que eu falei para vocês, me incomodou fortemente. Porque eu vi pessoas... Eu não estou de farisaísmo ou de hipocrisia. É só mesmo para vocês entenderem o grau onde está chegando. Onde queremos associar a fome de Cristo com a fome que o mundo sente. Não é bem por aí.
Um caráter de um cristão não é formado no mundo. Um caráter de um cristão, a fome de um cristão, o caráter é formado dentro de uma igreja, nos átrios do Senhor. O amor de Cristo, a fome por Cristo é saciada dentro da igreja, com Cristo. Nessa publicação existiam muitas pessoas apoiando aquilo, apoiando que devemos saciar a nossa fome, não interessa a nossa religião. Isso discordamos, porque a minha fome vem de Cristo, o meu caráter é de Cristo, o meu agir vem de Cristo, o meu falar é por intermédio de Cristo, o meu pensar também é por Cristo. Quando eu me torno um com Cristo, a minha boca se torna a boca dele, o meu olhar se torna o olhar dele. O meu falar, os meus pés se tornam os pés dele. Existe um hino que fala, e ser suas mãos aqui na terra, e ser os seus pés, os seus olhos aqui na terra. No começo eu disse que Deus estava de olho em você, e é verdade. Deus está de olho em você para ver se você está assumindo o olhar de Cristo. Se você está assumindo o caráter de Cristo. Se você está assumindo Cristo na sua vida. Ou se você está fazendo igual Pedro, que negou a Cristo 3 vezes. Mas escute. No momento em que Cristo estava sendo açoitado, como um cordeiro mudo foi levado ao matador, mas não abriu a sua boca. Enquanto Cristo ele levava chibatadas de um lado, chutes do outro, cuspes de outro, seus olhos já estavam inchados, lacrimejando. Por quê? Não é só pela dor. A dor tinha grande parte de culpa naquilo. Mas ele também tinha passado a noite toda orando, a noite toda buscando. Só que mesmo num momento de mais humilhação, o seu olhar não mudou. O seu olhar não foi embora. O seu caráter não se desmoralizou ali. O seu caráter não se esbarrancou por ali. A sua fala, todas as falas que ele fez, não foram por água abaixo ali. Não. Diferentemente, tudo se cumpriu. E tudo continuou sendo a mesma coisa que ele já tinha pregado. O Cristo, com o olhar de amor, continuou com o mesmo olhar. Paulo, o que você quer dizer isso? O que você está querendo dizer? Eu vou te explicar agora. Enfrentamos momentos, situações como essas, em que vemos pessoas, às vezes, tomadas por Satanás para dar uma quebrada na nossa mente, para dar uma quebrada no nosso pensar. E quando vemos esse olhar, não podemos deixar com que o nosso olhar carnal se torne aparente, mas sim o olhar de Cristo. E qual é o olhar de Cristo? O olhar verdadeiro. Não podemos negar a nossa fé. Não podemos negar no que acreditamos. E não podemos negar que somos cristãos. Precisamos deixar isso evidente através do nosso olhar e do nosso agir. Os soldados, eles tampam o rosto de Jesus. Jesus é levado à cruz. Aquela fita que cobria, aquele lenço que cobria, tirado. E Jesus, ele olha para Pedro com um olhar de amor, com um olhar de perdão. Sabe o que eu disse para você? Que às vezes o nosso olhar no momento de aflição muda. Deixamos com que a nossa essência adâmica seja mais transparente do que aquele que morreu por nós e deu vida por nós. Deixamos com que a nossa raiz caída se apresente mais do que o olhar de Cristo, do que a essência de Cristo. E é nisso que erramos. Porque Cristo já tinha profetizado ali no livro de Lucas, no capítulo 21, que Pedro iria negar. Pedro iria negar. Então aquilo já tinha sido liberado. Jesus já sabia que Pedro tinha negado. Só que mesmo
Jesus, sabendo daquilo, o seu olhar não mudou. A sua essência não mudou. Diferentemente, mais para frente a gente vai ver, quando Jesus ele retorna dentre os mortos. Ele olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: eu amo. Só que a mente de Pedro fala: você não ama. Porque você não carrega o olhar dele. Quando te perguntaram e falaram que você tem o olhar dele, você disse: eu não tenho. Quando olharam para você e falaram: você tem um caminhar dele, você disse: eu não tenho, então você não ama. Jesus prossegue e diz: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. E por mais uma vez Jesus diz: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. Sabe o que acontece? No momento em que a gente, às vezes, nega por medo, por aflição, a gente deixa com que a nossa raiz adâmica assuma. Eu não vou te condenar. Eu não vou falar que isso está errado. Porque às vezes a gente mesmo é caído. Às vezes a gente mesmo não dá conta de lidar com as situações. Então às vezes a gente deixa que o sangue fique à flor da pele. Mas o que devemos fazer é que quando caímos e quando negamos, precisamos nos encontrar de novo em Cristo e falar: Senhor, eu te amo. Coloque de novo em mim o seu olhar. Coloque de novo em mim o seu falar. Coloque de novo em mim o seu agir. Coloque de novo em mim o caráter de Cristo. Um caráter de um cristão. Coloque de novo em mim. É errado? Errado? Não é. Todos nós erramos, todos nós caímos, todos nós somos fracos. Mas o que fazemos com a nossa fraqueza é responsabilidade nossa. É responsabilidade sua, minha. O pecado nunca te afastou de Deus. O que te afastou de Deus foi que depois que você pecou, você se afastou dele. O pecado não tem culpa disso. O culpado é você. Que quando você negou o olhar de Cristo sobre a sua vida, negou a essência de Cristo sobre a sua vida, você se afastou dele. O pecado não teve culpa. Quem teve culpa foi a sua consciência. Não deixe com que a sua consciência, com que a sua raiz adâmica fale mais alto. Porque quando ele morreu por tudo isso. Ele morreu pelos que falam sem pensar. Pelos que pensam, mas não falam. Pelos que acham, mas não dizem. Pelos que acham e falam. Pelos que só imaginam. Ele morreu por todos esses. Quando eu disse que Deus estava de olho em você, eu volto a repetir. E a palavra de hoje vai ser bem tranquilinha, graças a Deus. Eu já vou até finalizar um pouco por aqui já. Quando eu disse para você que Deus estava de olho em você, eu disse sério. Eu disse a verdade e eu vou repetir. Deus está de olho em você. Porque quando você pede algo para Ele, Ele faz. Porque quando você pede para Ele abrir as portas para você, Ele abre. Porque quando você pede para Ele por paciência, mansidão, ou às vezes por uma oportunidade, ou às vezes você pede para Deus por uma sustentabilidade, Ele te dá. Mas agora, quando você é visto e comparado com Ele, você negligencia. Você trata como se você não tivesse o conhecido, como você não tivesse o visto. Não entendeu? Eu vou te explicar. Não faça como Pedro fez aqui. Pedro andou mais de 3 anos com Cristo. Viu todos os milagres de Cristo. Todos. Esteve junto de Cristo até a morte de cruz e depois da ressurreição. Só que no momento em que foi questionado a respeito da sua fé e a respeito daquele que ele caminhava, que tanto abençoava a casa dele, ele disse: eu não o conheço. Às vezes, essa palavra nunca saiu da sua boca, mas é o que deu para o mundo entender. O mundo não vai buscar entender os seus reais motivos, não.
Aquilo que você deixar é aquilo que vai servir. Se você fala servir a Cristo, mas não condiz com a sua vivência, é como se você estivesse dizendo: eu não o conheço, nunca ouvi. Tome um caminho na sua vida, uma lógica no seu dia a dia, e entenda que Deus está de olho em você. Entenda que Jesus cuida de você. Não deixe com que momentos da vida sejam o resumo da sua história. Quando você fizer isso, e se hoje você se colocou na situação e falou: poxa, eu acho que eu já fiz isso, eu acho que eu já transpareci isso. Se coloque diante de Cristo e diga: Cristo, eu te amo. Coloque de novo o seu olhar em mim. Coloque de novo a sua graça em mim. Coloque de novo o seu amor em mim. Coloque de novo o seu andar em mim, o seu falar em mim, o seu caráter em mim. Fique com essa palavra hoje. Deus abençoe grandemente a sua vida. Que você seja um homem e uma mulher revestida da presença do Senhor, um profeta e uma profetisa do Senhor. Que Deus possa usar a sua vida grandemente. E que quando for questionado a respeito da sua fé e a respeito do que você acredita, você possa dizer: eu conheço quem me chamou, como disse Jeremias. Deus abençoe sua vida grandemente.